está lá no capítulo 17 da quinta obra básica, a Gênese, as predições do Evangelho, onde Kardec e os espíritos superiores fazem um estudo sobre as previsões que Jesus fez para o futuro da humanidade. Jesus diz, entre outras coisas, que ninguém é profeta em sua terra. O popular santo de casa não faz milagre. Jesus também profetizou a sua morte, como ela se daria, e a sua ascensão, a sua ressurreição ao terceiro dia. Lá também Jesus trata das cidades impenitentes, aquelas cidades que receberam a Boa Nova, receberam Jesus e os ensinamentos do Evangelho, mas fizeram ouvidos surdos. Também previu a queda de Jerusalém, apesar de todo o seu poder que Jerusalém tinha na região e de toda a grandiosidade dos seus templos. Jesus previu que tudo aquilo entraria em ruína, que Jerusalém tão cedo não teria paz. Também previu a perseguição que os seus seguidores sofreriam, previu a perseguição ao povo hebreu, previu a queda dos fariseus, o partido que era dominante no seu tempo do judaísmo. Jesus previu tantas e outras coisas que estão lá neste capítulo 17 da Gênese. Sejam bem-vindos, irmãos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, a nossa SECAP. É sempre um grande prazer estar com os irmãos, ainda a saudade do contato físico, mas a doutrina espírita nos ensina que nenhuma força é mais potente que a sintonia na mesma direção, aqueles pensamentos que vibram no mesmo sentido. Por isso rogamos a Deus e ao nosso Mestre Jesus que permita que todos nós vibremos na sintonia do amor, na sintonia do bem, e que possamos colher bênçãos de amor, de paz, de saúde, de harmonia, de paciência e de tranquilidade. E que essas bênçãos se estendam a todos os seus irmãos e aos entes queridos e aos seus lares. Como eu disse na introdução, Jesus diz que ninguém seria reconhecido como profeta entre os seus. Próprio Cristo, dentro da sua família, não foi reconhecido como tal. Aqueles que o viram crescer não reconheciam como tal. No seu próprio tempo, Jesus Cristo não foi reconhecido. E nos dias de hoje, esse fenômeno, ao longo dos tempos, se repete na história da humanidade, de que aquelas figuras de vulto, tanto na área da religião, como na área da ciência, como na área da filosofia, seja nas questões materiais, mas sobretudo nas questões morais, não são reconhecidas. E Jesus explica, e Kardec e os espíritos superiores aprofundam essa explicação nesse capítulo da Gênese, que isso acontece por três motivos. O primeiro deles, o nosso orgulho. Somos muito orgulhosos, muito vaidosos. Isso impede que nós reconheçamos que alguém que se criou com a gente, que viveu nos nossos tempos, com os nossos costumes, com a mesma educação nossa, que muitas vezes privou da nossa companhia, possa conhecer, entender, fazer coisas, replicar comportamentos que eu não sou capaz de replicar, que eu não sou capaz de entender, que eu não sou capaz de fazer. Isso é fruto do nosso orgulho. A gente não aceita que alguém entre os nossos possa ir
muito adiante do que nós vamos. Então, Jesus não foi reconhecido no seu tempo, né, enquanto esteve entre nós fisicamente. Esse reconhecimento foi vindo ao longo com o passar dos anos. E isso acontece com a grande maioria das figuras proeminentes da humanidade. Elas acabam sendo reconhecidas pós-morte, né, por um segundo motivo, né, que além do orgulho, né, não nos possibilitar que a gente reconheça aquele que vive entre nós, nós somos espíritos. E o espírito, ele terá o ápice da sua trajetória no plano espiritual, não na matéria, até porque a matéria é um instrumento para o desenvolvimento, mas o eclodir desse desenvolvimento, completar de um ciclo, sempre é vivenciado e sempre é, né, completado e usufruído das glórias de atingir o objetivo no plano espiritual, porque nós somos espíritos, né? É lá que está a nossa glória, é lá que está a nossa verdadeira essência. E por isso que muitas vezes, né, não é na matéria que a gente adquire o reconhecimento das nossas conquistas, é no plano espiritual. E um terceiro fator, tá, que é o tempo, né? O tempo é o senhor de todas as coisas. E a história e a posteridade, elas não são influenciadas pelo orgulho e a vaidade do momento e nem pela interferência da matéria. Quando a gente olha para o passado, para as coisas que foram produzidas no passado, nós não temos estas duas influências. Então fica mais fácil, de forma racional, a gente reconhecer os avanços construídos no passado, porque a gente olha sem essa influência do orgulho de quem, né, não se destacou e viu o outro se destacar, e também a gente não tem aquela influência da matéria, do estar vivenciando aquele momento nas suas condições de temperatura e pressão. Mas Jesus, ele foi adiante. Jesus disse, entre outras coisas, que passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, os ensinamentos de Jesus, né, que trouxe um padrão de comportamento, né, ainda nos dias de hoje, mas naquela época revolucionário, né? Jesus era visto como um revolucionário, né? E como tal era tratado pelos poderosos como um elemento perigoso, porque ele apostava no quê? No amor e no perdão como ferramentas de transformação do espírito e como ferramentas para adquirir a verdadeira felicidade. Era antagonista do sistema materialista e da lei do mais forte que vigia na época e que ainda, né, de certa forma, mais evoluído, mais ainda é vigente entre nós. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Que os seus ensinamentos são atemporais, ou seja, a receita valeu nos seus tempos, vale nos dias de hoje e valerá por toda a eternidade. Mas Jesus foi mais além ainda. Ele nos disse que ele iria, embora não estaria mais fisicamente entre nós, não estaria mais encarnado entre nós, e ia em busca de outras ovelhas, né? Ou seja, ali Jesus mostrou muito claramente que o futuro nos reserva uma unidade, ou seja, que independente, né, das questões ideológicas, culturais, sociais, políticas, econômicas que nos separam, religiosas, ou até mesmo quando a gente olha do ponto de vista do certo e do errado, do bem e do mal, Jesus nos mostra que a sua tarefa não é para com um ou outro, ou para com aqueles que aderem às suas ideias e aqueles
e não para aqueles que são contrários, é para com todos, né? Que Jesus, a sua missão, a sua tarefa em relação ao nosso planeta, ela só será completa quando o rebanho, ou seja, todos os espíritos ligados ao orbe terrestre, entenderem e praticarem os seus ensinamentos. Então Jesus lá atrás anteviu que um dia nós seremos uma humanidade. Há barreiras para que isso ocorra, e Kardec e os espíritos superiores tratam nesse capítulo e dizem que um dia nós teremos um pensamento religioso unificado. Ou senão não seremos todos iguais que nem máquinas, não. Pensaremos todos iguais como máquinas, mas nós convergiremos para uma linha, tá? Para uma linha de entendimento, para uma linha de raciocínio, para uma linha de prática, de vivência das questões relacionadas a Deus e à transcendência, à vida, à morte, a quem somos e os nossos objetivos. E os espíritos superiores dizem que a convergência não é só no campo das questões religiosas. Vejam, eles dizem que a convergência é no campo da economia, no campo social e no campo comercial. Vejam que e no campo político. Vejam que nós convergiremos para ser uma humanidade, nós teremos uma convergência nas questões religiosas, nas questões políticas, nas questões sociais, nas questões econômicas e comerciais. E os espíritos superiores dizem ainda em Kardec que os maiores entraves estão nas questões religiosas, fruto dos nossos dogmas, fruto dos ritos e cultos que nós criamos ao longo dos tempos, a humanidade criou, que faz com que as religiões se apeguem a falsas, né, premissas e se aferrem a elas de uma forma tão forte que fica difícil, fica pouco espaço para que elas possam aceitar maneiras de se viver a fé diferenciadas das delas. Então, por isso que a doutrina espírita é totalmente avessa a qualquer tipo de ritual, a qualquer tipo de dogma. Para nós não há nada mais imperioso do que a verdade. A verdade muitas vezes ela vai se modificando com o passar do tempo, que é natural com o passar da gente aperfeiçoando os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos e ampliando, mudando paradigmas, aperfeiçoando conceitos. Então a doutrina espírita está aberta sempre à mudança, desde que ela seja uma mudança aliada com a verdade. Por isso que não temos santos, não temos rituais, não temos líderes religiosos. O nosso líder religioso é Jesus. Tudo mais é transitório, tudo mais é temporal. O que não é temporal é atemporal, é Jesus. Tudo mais vão e vêm, vêm e vão. Mas os espíritos dizem que nas questões sociais, econômicas e políticas, o campo da convergência já é maior. Não que o nosso mundo ainda possa se dizer assim, encontrou uma receita de organização social, de organização política, um regime, né, que contemple a todos, mas não há uma divergência tão ampla como há nas questões que nos ligam ao transcendente, às religiões, ao pensamento filosófico. A própria ciência tem um papel muito importante nisso, porque há muito tempo vem trabalhando, né, quase que como, né, uma colaboração mundial em busca da resolução das questões para que a gente entenda e melhore a nossa vida na matéria, entenda a nossa relação com o universo. E os espíritos superiores dizem que a gente ainda não evoluiu mais ainda nestes campos também, frutos das barreiras que nós colocamos, né? Que se a gente for olhar, né, elas são fruto sempre do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, aquela história de querer tirar vantagem, de querer fortalecer mais a mim, o meu povo, a minha nação.
que se não fossem essas barreiras, nós estaríamos mais avançados ainda nessas questões. E os espíritos superiores dizem que é fácil a gente notar a importância dessa convergência, porque sempre que os eventos que nos ligam enquanto humanidade, por algum motivo eles são interrompidos, nós sentimos falta. E não é que é verdade? Nos dias de hoje, né, a gente sente falta, muita falta, desses momentos em que a humanidade, claro, a gente fala humanidade, são raros os momentos em que o mundo inteiro para um determinado evento em comum e vive aquilo numa congregação, mas esses eventos que juntam países, que juntam pessoas de diferentes culturas, de diferentes aspectos, juntam em busca do entendimento do mesmo tema, em busca de uma convergência, eles são cada vez mais comuns nos nossos dia a dia. Quem de nós não sente falta das Olimpíadas que teríamos esse ano? Quem de nós não tinha sua atenção voltada quando nós tínhamos ali os eventos organizados pela ONU para tratar das questões climáticas, das questões do clima, da maneira como a gente trata a natureza e opera a matéria no nosso mundo, né? Esses momentos a gente sente falta, eles fazem falta para o nosso dia a dia. Isso mostra que a construção da convergência é necessária e ela se dará. E Jesus vai mais além. Ele diz que os sinais dos tempos que mostram que esse caminho está para se concretizar, ou seja, os sinais que precedem o momento da concretização deste seu plano, deste seu objetivo, que é nos tornar uma humanidade, eles viriam através de guerras, ou seja, povo contra povo, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. Viriam através de epidemias, viriam através de terremotos, de eventos extremos da natureza. Vejam que realmente já faz podemos dizer, nos últimos 2 séculos, estes eventos têm se intensificado. Estes eventos, as guerras, que hoje já são em menor nível, já são de menor tamanho, mas nós já passamos por 2 grandes guerras que foram eventos extremos, as epidemias que vira e mexe assolam a humanidade, como nos dias de hoje, os eventos naturais que cada vez estão mais intensos e mais abrangentes, são sinais que precedem o momento da unidade. Eles nada mais do que sinalizam a necessidade de nós unirmos e buscarmos, né, soluções em conjunto e nos tratar todos como irmãos, independente de fronteiras, de diferenças culturais, de diferentes pontos de vista na área que for, para que a gente possa encontrar soluções para cessar esses eventos. E quando essas soluções forem encontradas e forem se encaixando e a gente for se unindo e unindo esforços e convergindo para a mesma direção, nós veremos que eles vão se abrandando ao passo que as barreiras vão se derrubando e nós vamos se tratando como irmãos, como cada vez mais como uma nação única, independente de questões de idioma, de questões culturais, de questões de orientação, seja do que for, de questões sociais e econômicas. A gente vai buscando uma sociedade em que haja soluções para todos. Claro que continuaremos sendo diferentes, claro que continuaremos tendo a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, mas estas coisas já não serão barreiras impeditivas para uma relação harmoniosa com os que não fazem parte do meu grupo. E Jesus diz que quando isso acontecer, tá lá, Jesus diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Exatamente. Quando nós começarmos, né? E ele diz lá que os nossos velhos terão visão, as nossas crianças profetizarão, ou seja, quando nós estreitarmos as relações entre o plano material e o plano espiritual. Hoje essa distância é muito grande, poucos se ocupam desta relação entre os que estão aqui encarnados e os que estão desencarnados. Muitos tratam isso no plano do mistério, da magia, do oculto, outros negam. Poucos se interessam e tratam com seriedade essa relação, mas quando nós estivermos vivendo mais como humanidade, essa distância que hoje é abissal entre os planos se estreitarão, e a questão de nós termos um diálogo que hoje é algo fenomenal, né, será algo mais normal, o que hoje é raro será algo mais intenso. Quando tudo isso ocorrerá, bem, né, Jesus disse que ocorrerá, indicou os sinais que indicarão que esses dias estão chegando, indicou ao longo dessa análise que faz os espíritos superiores, capítulo 17 da Gênese, mostra, né, toda a análise que Jesus faz do passado, do presente, do futuro, futuro mais próximo dele, dos que viveram com ele, do futuro a médio e do futuro a longo prazo. Então Jesus faz uma análise, os espíritos superiores fazem uma análise completa dos ensinamentos de Jesus e mostra o caminho que a gente vai transitar, e boa parte dele a gente já transitou, e mostra como a gente precisa, né, fazer com que tudo isso se concretize, porque afinal de contas o futuro a Deus pertence, mas nós somos co-criadores. Não basta, Deus não impõe nada a gente, Ele nos propicia, e propicia a todo momento, propicia a todos os dias, propicia a cada encarnação, e não propicia só a mim e só a você, propicia a todos, aos que aderem e aos que não aderem, porque todos fazem parte da humanidade, todos fazem parte desse plano. Foi assim e assim será, disse Jesus. Agora, quando cabe a cada um de nós. Grande abraço a todos os irmãos. Nos vemos em breve, quizá já fisicamente. Já fica aqui o convite a todos. Entrem lá na página da SECAP, no Instagram, no Facebook. Quem não estuda a doutrina espírita está convidado. Os grupos de estudo seguem rolando, né, e com as inscrições abertas para receber a todos. Muito obrigado e até a próxima.